Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Condomínios Brasil. O meu nome é Saulo Venâncio, advogado, novo host deste podcast. Queria aqui dar um abraço muito afetuoso, nosso amigo fundador do podcast Condomínio Brasil, Walter Costa. Valtinho, muito obrigado aí pelo desafio, passagem de bastão. E a gente aqui está tentando combater a desinformação dentro do segmento condominial. Esse é o nosso mantra. E o episódio de hoje a gente traz duas figuras muito importantes. Dois caras que entendem muito de qualidade de água. Alberto Cunha e Rafael Arcanjo, meus amigos. Boa noite, meu amigo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Certo? É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai estar falando um pouco, pessoal, sobre a questão da qualidade da água. E aqui eu tenho dois profissionais desse segmento que entendem só tudo. Eu estou aqui apenas como espectador e você aí está nos assistindo, vai saber muitas informações importantes dentro desse segmento condominial. Bom, no episódio 6 de hoje, eu queria passar a palavra para o meu amigo Alberto, dar suas considerações preliminares. Meu amigo, o espaço é todo seu. Obrigado, meu amigo Saulo. Saudar nosso amigo Walter, que não pôde estar aqui com a gente. Verdade. Mas bem, é importantíssimo o papel desse podcast, nesse mundo condominial, para que a gente possa trazer informações técnicas e assertivas para esse mercado e toda essa teia de condomínios que precisam, e se você for olhar bem, a água ela corre nas veias do condomínio. Então eu comparo muito uma bomba de pressurização ao coração, né? O pulmão aos reservatórios de água, e toda a parte de tubulação hidráulica, a parte dos vasos sanguíneos. Então, assim, é muito importante a gente tocar nesse assunto. E muito bem, a opção foi muito bacana. E também trazer esses convidados que estão aqui para falar um pouco sobre esse assunto. Só tocando um pouquinho aqui, Alberto, fala só um pouquinho da ACN aí, né? Como é que surgiu a ACN, como é que você entrou dentro desse segmento condominial aí? Bom, eu sou químico industrial por formação. E por se tratar disso, desde a graduação, eu trabalhei e fui envolvido com água. Então, depois que a gente forma, a gente passa por algumas empresas onde a gente pega essa bagagem. E em 2012, eu fui desligado de uma empresa e aí eu resolvi tocar uma empresa só. E é quando, nessa decisão, a bagagem de tratamento de água pesou bastante. Então, assim, eu iniciei nesse mercado de condomínio porque meu pai já fazia obras. Então, a gente começou desde 2012 a atuar no mercado condominial. E desde lá a gente está atuando, então já estou fazendo aí cerca de 12 anos de mercado. E nós já estamos em 3 estados com a pretensão e o planejamento de iniciar a operação em mais 2 estados do Nordeste. Ou seja, tem campo muito aí para pegar e para abranger aí nesse segmento, né, meu irmão? Sim, o tratamento de água a água, cada vez mais a população está se preocupando com a saúde. Então a água é objeto fundamental, porque nosso corpo é 70% de água. Então você não pode negligenciar o cuidado com a água. Sem dúvida, sem dúvida. Ao seu lado, meu amigo, Rafael Arcanjo, dono da Saniaterc. Meu amigo, suas considerações preliminares aí, para a gente poder começar a bater o nosso papo aí. Saulo, é uma grande satisfação estar aqui ao seu lado, tendo o prazer de iniciar esse projeto com você, né, Valtinho? Fica aqui o nosso abraço ao nosso amigo Walter, sempre lembrado. Tá nos assistindo, não tenha com dúvida. Certeza, com certeza. Já ele manda um alô aí. Mas é uma grande satisfação poder estar com você nesse primeiro podcast, ter esse registro, tá? E é uma alegria poder dividir com os nossos clientes, amigos, né, que estão aí acompanhando, um pouco do nosso conhecimento, trazer aqui um pouco da experiência, ressaltar os pontos importantes que são relevantes para o nosso trabalho, ou melhor, do nosso trabalho, que alcançam os nossos clientes, né? Isso é extremamente importante. E tenho certeza que o que a gente puder trazer de conhecimento e agregar valor ao trabalho que é feito todo dia, pode contar com a gente. Show de bola, é isso aí. Esse é um bate-papo aqui inicial, né? A gente vai começar a adentrar um pouco mais no tema. Para você que está nos assistindo aqui no Instagram também, seja muito bem-vindo. A gente está ao vivo aqui no Instagram. E se você quiser curtir, compartilhar, deixar seu comentário, por favor, deixa aí que a gente vai estar aqui respondendo também suas dúvidas, suas perguntas. Bom, o nosso tema, a gente já deu uma introduçãozinha, qualidade de água. Tem 2 empresas aqui que trabalham em segmentos dessa natureza, mas com especificações diferentes, né? O Alberto trata muito da questão da qualidade da água e o Rafael vai falar um pouco da limpeza dos reservatórios
né? E aí eu tenho cisterna e caixa d'água. E o poço profundo. E o poço profundo, importante Sim. também tratar disso aí, porque a gente aqui, pessoal, teria um terceiro convidado, que era o Israel, mas infelizmente ele não pôde estar aqui. E o Israel trabalha mais na questão do laboratório, onde você vai fazer, e a partir disso daí a gente conseguiria ter até um tripé, né? Onde o Rafael começa fazendo a questão da limpeza, o Israel faz a análise da água e o Alberto vem depois para fazer o tratamento dessa água, né, Alberto? Exatamente. Né? Na verdade, são 4 pontos. Isso é importante ressaltar. Seria até interessante também, lembrando aqui de um outro grande amigo, que é o Frederico da Megagem. Sim. Né? A parte da água num condomínio, na verdade, são 4 pontos relevantes. A parte de bombeamento, a parte do armazenamento, tratamento e análise. Exatamente. A gente costuma dizer que o Israel é quem audita o nosso trabalho. Se está tendo falha, é lá na análise que vai aparecer o alerta, né? E o Alberto chegaria justamente para solucionar esse problema uma vez diagnosticado alguma coisa ali de anormal ali naquela qualidade daquela água, né, Alberto? Exatamente. O tratamento ele vem para ajustar a patologia e enquadrar ela dentro do que a vigilância sanitária exige. Pois é, importante isso aqui. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, viu, pessoal? Mas, assim, Rafael, falando um pouco sobre a questão da limpeza dos reservatórios, a gente sabe que hoje tem várias empresas também concorrentes do segmento e tal. Mas, assim, eu costumo pontuar que a gente não pode contratar qualquer empresa, né? Quando a gente vai tratar da nossa qualidade da nossa água, como o Alberto falou. É o que a gente muitas vezes bebe, é o que a gente muitas vezes toma banho, escova os dentes, faz a comida, né? E falando um pouco assim, puxando bem no âmago mesmo ali da coisa. A qualidade da nossa água hoje, ela está bem questionada. Isso daí é um fato assim que toda vez a gente tem um morador que chega e fala assim: nossa água está amarelada, a água está suja. Quanto tempo tem que se fazer uma limpeza de caixa d'água de cisterna no condomínio? Olha, o conceito definido é a cada 6 meses. Mas se a gente levar em consideração o volume de água consumida por um condomínio, isso pode sofrer uma variação, que há uma tendência à redução. Né? Ou seja, quando você tem um condomínio, como a gente tem aí em algumas situações, condomínios com 200, 300, 400 apartamentos, né? Você que tem uma experiência em tratar das contas desses condomínios, você sabe o volume de água que circula no prédio desse. A quantidade de água que está circulando, ela está impactando na condição de limpeza do reservatório, né? Que aí vai fazendo uma correção. O reservatório não se limpa, o reservatório se higieniza. E tem toda uma diferença nesse processo. Não se usa escovão, não se trabalha de maneira aleatória nem de maneira irregular. Tem todo um critério. Né? E aí, pegando um gancho, a ideia da Saneartec surgiu com a minha mãe há 25 anos atrás. Eu tinha 19 anos, já são 25 anos de história. Onde a gente estava contabilizando, já foram mais de 60 mil serviços realizados. É muita coisa. Nesse meio tempo. Né? A gente tem uma atuação aí a nível de Nordeste. Nós temos clientes da Bahia ao Maranhão, né? E é super interessante ter esse prazer, vivenciar essa experiência de estar muitas vezes monitorando onde é que a equipe está circulando. E hoje, por exemplo, nós temos uma equipe que está na Bahia. Tem a equipe nossa que está lá executando a atividade. Ou seja, conseguimos desenvolver um padrão de qualidade e um diferencial que faz com que um cliente lá na Bahia sinalize a necessidade para a gente e diga, chega por aqui que eu estou precisando de vocês. Ou seja, você consegue atender também dentro desse segmento que não é só aqui no nosso estado, mas também em outros também. Surgiu essa necessidade. Então, a gente sempre brinca muito. Você bebe água em copo sujo? Muitas vezes não adianta de nada. O reservatório, a água está bem tratada se você não tem um reservatório bem higienizado. Então, isso faz toda a diferença. Show. E aí, Alberto, quando a gente vê a questão da nossa qualidade da água e começa a ser algo preocupante, não só para o síndico, que vai responder também, por isso aí eu queria que depois você falasse um pouquinho disso daí na tua fala, mas os moradores que vão se sentir prejudicados e que podem cobrar desse síndico uma medida. Quando a gente chega a essa análise para você, quais são os parâmetros que são analisados quando a gente vê que a água realmente ela precisa de um tratamento? Quais são os pontos iniciais, as premissas iniciais aí? Existe a vigilância sanitária, ela mitiga toda essa parte da qualidade de água. Então, existe um rol de parâmetros
mínimos para que essa água ela possa trazer o conceito de potabilidade, o conceito de uso dessa água. Então, hoje no mercado nós temos aproximadamente 20 parâmetros que vêm nesse laudo de qualidade de água. Então nós temos pH, turbidez, sólido total dissolvido, dureza, a famosa capa rosa, famoso nitrato que aparece muito. Então, são parâmetros cruciais. À medida que esses parâmetros estão desenquadrados, estão acima do limite permitido pela Anvisa, a gente começa a tratar isso como uma patologia. E dependendo da patologia, existe um tratamento específico. Então, nós temos um exemplo, capa rosa. Para você ter noção, é até interessante o síndico entender que existem 3 tipos de capa rosa. Não é só a capa rosa propriamente dita. Nitrato, de onde é que vem o nitrato? E por aí vai. Quando a gente recebe um laudo, nós identificamos a patologia que está acontecendo nesse poço, ou até mesmo na água da concessionária. Pasmem, a gente recebeu o laudo com enquadramento fora de água da concessionária. E aí, o que é que você faz num momento desse? Hoje nós estamos em uma curva de comercialização ascendente de filtros para ajuste da qualidade de água da concessionária, por incrível que pareça. E esse filtro é colocado onde sai a água que vai alimentar a cisterna, ou ele é colocado também nos apartamentos? Como é que funciona isso? Nós temos 2 modalidades. Vai depender do layout do condomínio. Se o condomínio optar por tratar toda a água do condomínio, a gente coloca após o medidor, após o hidrômetro mãe, né, o macromedidor. Se o condomínio tiver infraestrutura para receber esse equipamento no shaft hidráulico, a gente também coloca e comercializa por unidade. Então, não é um vínculo com o condomínio, a gente vai ter o vínculo com o CPF que está na unidade. Legal, muito bacana isso daí para o pessoal que está escutando aí. Muitas vezes o síndico não se preocupa com isso, mas você, morador, se preocupa, né? E tenta buscar uma solução para que você, enquanto ainda não é buscada uma solução pelo síndico, pela coletividade ali do universo condominial. Trazendo um número importante, o Rafael ele trouxe sobre o quanto de água passa por um reservatório. E pasmem, a cada 100 unidades habitacionais e um empreendimento, passam 3 milhões de litros de água por mês dentro daquele reservatório. É muita coisa, gente. É muita água. Então, assim, o cuidado tem que ser intenso. Você coloca 1 grama, basta 1 grama de sujidade, de sólido, né? Dentro por litro de água. 1 grama por litro. Você multiplica, aquilo circulou. Uma grande parte vai embora junto com a água, porque quando ela chega, ela está misturada, ela está turbilhonada, ela vai junto com o consumo. Grande parte permanece, né? Então, é aí onde entra o nosso papel. O Alberto comentou aí agora a qualidade da água da concessionária, né? Muitos clientes costumam dizer, e era engraçado, principalmente na época do início da empresa, a gente vivenciou muita experiência. Então, o cliente chegava para a gente, né? Abria aqui a tampa do reservatório, aí olhava e dizia assim, olha, mas a água está limpa, estou vendo o fundo. Aí disse, mas qual é a cor do fundo? Né? Então, muitas vezes você tem aquela pseudo-sensação, né, de que a água está limpa, que está tudo tranquilo, mas, na verdade, a sujeira muitas vezes está decantada. Isso. O local onde a sujeira está acumulada é piso, é parede, você tem formação de colônia de bactéria, você tem sólidos decantados, você tem oxidação das próprias tubulações, das conexões, você tem uma vedação insuficiente por parte de tampa. A tampa, digamos assim, na minha opinião, ela seria responsável por 50% dos problemas de contaminação de um reservatório. Porque aí a gente já está entrando numa situação em que tem alguns condomínios que a tampa da cisterna, ela passa justamente pela rampa onde fica ali a garagem ali, né? Do subsolo. Não só por onde ela passa pela tampa, mas naqueles em que a tampa está na própria garagem. Condomínios mais antigos, ou seja, você imagina o cara vem num dia de chuva, sim, entrou com o carro no prédio, ele estaciona em cima da tampa do reservatório. E aí? Então, quando a gente puxa a tampa aqui, olha, você vê aquelas linhas ali verticais, né, que sinalizam exatamente o quê? A sujeira externa alcançou a água que está sendo consumida. Aí bate naquela tecla. Eu estou bebendo dessa água, eu estou escovando os dentes com essa água, eu estou tomando banho com essa água, eu estou comendo dessa água. Você está lavando os olhos com essa água. Né? Ou seja, quem usa lente de contato, lava as mãos para colocar a lente. Qual é a qualidade dessa água? E veja, a água, ela muitas vezes alcança ali a sujidade, né? A contaminação, ela está acumulada no reservatório, mas a partir do momento que ela satura, ela começa a alcançar as tubulações. Então, você contamina a tubulação que vai da cisterna para a caixa d'água,
através das bombas e você contamina toda a rede de consumo do prédio. Sim. Então, muitas vezes, a gente tenta ali, através da higienização, alcançar um objetivo, mas ele fica prejudicado por conta da contaminação que já está na tubulação. E aí bate com o que o Alberto colocou, a necessidade de um tratamento complementar. Muitas vezes o tratamento de choque, né? Vocês fazem ali um impacto com produto químico para realmente neutralizar aquele agente contaminante e, consequentemente, você entra com um complemento do tratamento, seja através de um filtro ou através da própria dosagem do produto químico que vai anular a contaminação, né? Vai, na verdade, preservar. Então, assim, se a água da concessionária fosse realmente perfeita, e aí, na verdade, assim, fazer um complemento, fazer um ajuste. A água, eu não tenho dúvidas, ela sai numa condição maravilhosa da estação de tratamento. O que você tem que levar em consideração é a rede caminho, de distribuição. Muita gente não sabe, existe gato da água da concessionária. Tem gato de energia. Tem gato da concessionária, tem muitas pessoas que vão lá, escavam, forçam uma conexão ali, como é que se diz? A conexão pirata, não, clandestina. E estão consumindo. Naquele momento que ele faz aquele ato ali, ele está atingindo a rede de distribuição e está contaminando. Como é que você tem uma tubulação que estourou numa rua, que às vezes a gente vê aquela água minando ali? Aquele processo, quando vai ser corrigido, né, no ato da correção, muitas vezes acaba permitindo a contaminação alcançar a tubulação. E você vê o seguinte, há quantos anos? Aí fica aqui a pergunta, na sua rua, você que está assistindo a gente aqui agora, há quantos anos a tubulação está enterrada em frente à sua casa? Então, você tem locais aí que a tubulação, que é nova, está lá há 10, 15, 20 anos. Infelizmente, muitas vezes ela acaba sendo contaminada pelo próprio tempo processo de consumo, pelo processo do tempo. Então, quando ele alcança o reservatório, muitas vezes a água já não chega no padrão que ela deveria. Como muitas vezes ela sai da concessionária. Fazendo aqui uma defesa, né? Não é que a água da concessionária saia ruim, ela sai dentro do padrão de qualidade. Eu não teria medo de chegar lá com um copinho e beber daquela água. Agora, já na ponta do consumo, aí já é bem diferente. Já é bem diferente. E aí, Alberto, puxando um pouco aí também daquilo que você falou, da questão do nitrato, né? Quando a gente chega um laudo e apresenta isso aí, um nitrato muito alto, quais são os riscos que a gente tem na saúde? Porque, claro, os outros também, turbidez, enfim, né? A questão da própria capa rosa que você falou, mas o nitrato, que eu acho que é algo que impacta bastante, né, quando o morador, quando o síndico vê aquilo dali. Quais são as consequências de um alto índice disso dentro de um laudo? Vamos lá. Hoje, a presença de nitrato na água, certo? Ela é muito decorrente das fossas inativadas antigamente. E no período de chuva, quando a gente tem a infiltração da chuva no solo, vai arrastando todo tipo de contaminação para o nosso poço. Então, assim, o poço, a água que tem excesso de nitrato, no humano adulto, certo? Ela gera gastroenterites. Na criança, é até uma palavra um pouco complicada, que é a pneumo... Agora faltou a palavra, tão complicada que é. Meta-imunoglobulinemia. É muito difícil. Pra você ver a gravidade da doença. Começa pelo nome. A criança, ela começa a ter as extremidades azuladas, roxas. Por quê? Porque o nitrato, ele inativa a hemácia e impede que o oxigênio se ligue a essa hemácia e aí esse oxigênio chegue nas extremidades. Então, são as pontas do dedo, o lábio, a ponta, todas as extremidades da criança. E muita criança antigamente morria desse jeito no interior, por falta de uma água tratada. E você tocou num ponto aí que seria a questão do poço, né? E aí, hoje, acho que temos uma realidade de condomínios que se utilizam de um poço profundo, né? Para o quê? Diminuir a conta de água, o consumo de água dentro da concessionária. Então, muitas vezes, ele faz um jogo ali, né? Vamos utilizar metade de água do poço, meio a meio ali, né? meio a meio, né? Tal. Só que a gente não trata, né? A gente não faz esse tratamento. Isso. E a água do poço, por si só, né, que é do lençol freático ali, daquela que é profundo, a gente precisaria, sim, de um acompanhamento, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso daí. Vamos lá. Quando se trata de uma fonte alternativa de abastecimento coletivo, poço profundo, né? Ou qualquer fonte de água, eu costumo dizer que se nós não investirmos em um filtro, o filtro vai ser a gente. Existe um órgão específico no nosso corpo que é responsável pela filtração do sangue. Então,
Então, todos os compostos que estão na água vão ser filtrados por ele. Dessa forma, todo ser humano merece um filtro na sua casa. Partindo desse princípio, que se eu não investir no filtro, o filtro vai ser eu. Uhum. Então, nesse sentido, todo poço, ele merece um filtro de carvão, de zeólita, de areia, de quartzo, qualquer um. Especificamente do nitrato. Durante muito tempo, no comércio local, certo, se vendeu que o nitrato só se removia através de osmose reversa. Foi uma tendência do mercado, eu não sei quem implantou isso ou como foi que funcionou. Mas hoje nós temos o nitrato sendo removido por filtros de troca iônica. Muito mais simples, custo muito mais acessível ao condomínio. Então hoje nós temos, eu tenho pelo menos cerca de 30 filtros removedores de nitratos que funcionam perfeitamente bem removendo o nitrato. Dessa forma, o nitrato ele causa isso e a solução que nós ofertamos é uma solução que já se utiliza há pelo menos 50 anos. Então não existe nada de novo no tratamento de água que se oferta para um condomínio. São soluções que vêm desde a Segunda Guerra Mundial. Uhum. E aí é uma coisa que eu trabalho muito, né? Que é o básico bem feito. Sim. Então, se você tiver um bom filtro de areia, ele vai resolver seu problema. Agora, o filtro de areia é dimensionado para a sua necessidade. A gente estava conversando nos bastidores que você tinha falado um pouco sobre a questão do próprio papel da Anvisa com relação a essa regulamentação e a questão das normas que regulam essa questão do tratamento do poço, né? Queria que você pontuasse aí para o pessoal que está nos assistindo aqui quais são os critérios que são analisados e as suas consequências com relação à própria Anvisa, né? Perfeito. Quando a gente tem uma fonte alternativa de abastecimento no condomínio ou em um empreendimento, o primeiro ponto é adequar essa fonte aos preceitos que a Anvisa sugere, certo? Desculpa, sugere não, obriga. Existe um anexo na GSM 888, que é a última atualização da legislação de potabilidade da Anvisa, que diz como é que tem que ser o monitoramento da qualidade de uma água de fonte alternativa, que para o condomínio é o poço profundo. Alguns condomínios utilizam a drenagem de lençol freático, que a gente também enquadra como água subterrânea. Mas bem, no momento em que eu utilizo um poço profundo para abastecimento coletivo desse empreendimento, eu vou ao anexo 15 e o anexo 15 ele dita as periodicidades e os locais. Acabou aquela história de dizer que a gente tira uma análise da cisterna e tá ok. Isso daí é para validar a higienização de reservatório. Certo? Para a gente validar a qualidade de água ofertada, nós temos que fazer uma análise na saída do tratamento da água e uma análise no ponto de consumo. Sempre vai ter que ser feito dessa forma. E um parênteses importante nisso daí, tá, Saulo e Alberto, lembrando, pegando com o gancho do Alberto, é muito comum que as empresas que fazem as análises, e aí fazer até uma ressalva ao Israel, que ele já é bem consciente nisso, porque eu ouvi muita conversa a respeito disso, para buscar uma melhoria, né? Por uma questão de praticidade, no dia que as empresas vão fazer a análise, eles coletam da torneira do salão de festas. O dia que você pegou a análise da água? Não, do salão de festas. Não, do salão de festas. Ou seja, só coleta de um ponto, né? De um ponto, e se você raciocinar o seguinte, que salão de festas hoje em Fortaleza é usado diariamente pelos moradores? Nenhum. Então você não tem um parâmetro real. Você tem ali uma torneira que, dependendo do tamanho do condomínio, ela está bem distante do reservatório, bem distante do ponto de tratamento da água também, e isso acaba impactando no resultado da amostra. Porque você não vai deixar a torneira circulando ali até chegar a água nova, e como é que você vai saber que chegou a água nova? Então, o ideal é naquele ponto de consumo constante. A ideia é que seja ali do apartamento mais alto, porque é o que está recebendo as primeiras águas, vamos dizer assim, ou você tem uma torneira. E até fazendo um gancho do que também o Alberto comentou, né, das análises de água, a gente recomenda aos clientes, né, que no momento em que ele vai fazer análise de água, e aí dá um susto onde o síndico muitas vezes pula, porque o condomínio ele tem um recurso limitado, você tem que fazer o quê? Quando a gente vai fazer a parte da higienização, você pede para o cliente fazer de um ponto de abastecimento, e aí quando você tem fala-se abastecimento, como o Alberto bem ressaltou, do poço profundo, que é uma fonte alternativa, e da concessionária. Então você tem aqui duas análises de água. Perfeito. Você tem que pegar a do reservatório inferior, do reservatório superior e de um ponto de consumo.
Mundo perfeito, fazer isso antes e após a higienização. E fazer isso, se não me engano, a cada 3 meses como monitoramento da qualidade da água. Rafael, você tocou num ponto aí que eu não sei se é mito ou é verdade, que é quando o pessoal fala assim, a gente acabou de fazer a limpeza do reservatório. Você já vai logo fazer a teste da análise logo dessa água. Sim. Ou seja, o reservatório acabou de ser limpo, né? Já foi colocado os produtos, né? E feita a higienização toda do reservatório. Afinal, é importante se levar um tempo aí de 15 dias, de 20 dias? Não, ou isso acaba ficando errado porque você vai ter uma amostra viciada, tá? O que acontece? Pegando aqui a nossa caneca como exemplo. Você acabou de higienizar ela e colocou com água limpa para a gente tomar aqui no podcast. Mas aí, no momento de irresponsabilidade, em vez de a gente usar a água que foi servida, foi bem ali na calçada, foi na coxia aí, acabou de colocar água suja. Vou fazer aqui um merchan. O cara não tratou a água com o Alberto. Ele só pegou o reservatório higienizado e jogou água contaminada. Como é que eu consigo garantir que essa água vai estar em boa condição de uso? Então eu vou ter esse problema. Então o que é o ideal? Você quer aferir a qualidade da minha higienização, do serviço que foi feito pela Saneartec, você tem até 48 horas para fazer isso, dependendo do teu consumo. Por quê? Muitas vezes eu vou higienizar teu reservatório, você vai abastecê-lo com água nova. Os agentes sanitizantes que a gente vai colocar têm um tempo de ação. Eles vão agir e, ao mesmo tempo, eles vão neutralizar o desenvolvimento de colônia de bactéria ou de alguma contaminação característica do reservatório. Certo? Então, você anula aquilo dali por um período. Só que ele tem um tempo de ação. Ele tem uma curva de ação. Então, ele faz aqui, ele age, depois entra em declínio. Quando você entrou em declínio jogando água suja, você simplesmente está jogando o seu dinheiro fora. Entendi. Então, ou seja, você fez um investimento com a gente para higienizar o teu reservatório, jogou água logo em seguida, você simplesmente jogou água o dinheiro do teu condomínio fora. Então, por isso que a gente pede as análises pré-limpeza, pré-higienização, porque você vai conseguir, através disso, identificar o que é que você tem de problema, o retrato do teu condomínio. Poxa, beleza, estou vendo aqui que eu estou com nitrato no meu poço. Não adianta você higienizar a tua caixa d'água, porque a gente termina a higienização, você vai jogar com nitrato. Não adiantou, você jogou simplesmente o serviço no lixo. Então, no momento que você faz a análise prévia, você tem um retrato do teu poço. Você inicia o tratamento da água, que na verdade assim, você faz a limpeza do poço após a análise, você faz a higienização do poço, a higienização da cisterna, a higienização da caixa d'água. Aí você faz a análise pós-tratamento e pós-higienização. Aí você vai ter o retrato pós-tratamento. Você compara. Muito provavelmente a análise anterior ela já vai sinalizar quais são os seus problemas. Certo. E na posterior ela vai confirmar que ficou corrigido. Aí você está no mundo perfeito da água de qualidade no teu condomínio. Legal. Antes disso, você está refém. Legal. Mas voltando aqui para o que o Alberto estava falando, da questão da Anvisa, né? E da questão da fiscalização e dessa competência aí, Alberto. Afinal, tem como fiscalizar por parte da Anvisa a parte do quem usa reservatório de poço e as obrigações nas quais o condomínio tem que cumprir com relação a isso? Quando a gente fala de água em condomínio, nós falamos em duas vertentes. Vertente 1, a vertente de quantidade, que é COGÉ, que acompanha todo o processo de outorga e liberação disso. Então é quantidade. Quando eu falo de qualidade, aí entra a Anvisa, o que ela determina que tem que ser seguido. Quem faz esse acompanhamento, essa fiscalização da parte de qualidade é a GFIS. A GFIS ela tem técnicos que vão averiguar isso. E a questão da COGÉ, são os técnicos da COGÉ que vão fazer todo o acompanhamento, verificação do hidrômetro. E eu acredito que a COGÉ tem até uma autodeclaração do seu consumo. Tem que ver como é que está esse procedimento de acompanhamento de consumo junto à COGÉ. Mas, tocando no assunto do ponto de tratamento e ponto de consumo, análises bacteriológicas, se o condomínio seguir o anexo 15 da portaria, ele precisa fazer análise bacteriológica no ponto de tratamento e no ponto de consumo mensalmente. E isso daí, nesse momento, valida o serviço do Rafael. Por quê? Porque a gente está mostrando que no ponto de tratamento está saindo ok, no ponto de consumo aconteceu alguma coisa. É reservatório, é tubulação, aí entra em contato com ele e vão investigar como é que está se processando isso. Né? E por muitas vezes nem sempre é reservatório, é tubulação.
Aconteceu já de uma situação nossa que um determinado cliente entrou em contato com a gente, sinalizando que a filha dele estava tendo lesões na pele e que pegou um teste de piscina e fez aleatoriamente o cloro que estava no ponto de consumo, no apartamento dele. O cloro estourou o limite da piscina, ou seja, o cloro estava acima de 5 ppm de cloro. A legislação pede até 5 ppm. O cloro passou de 3 ppm na água, você já não consegue ingerir, porque ela dá sabor na água, né? Você tem repulsa na hora que chega próximo da água. E a gente foi fazer, atestou que esse cloro realmente estava alto. E por coincidência, o condomínio, ele pediu uma análise e esse morador pediu análise. A análise estava dando cloro maior que 20 ppm. Nossa. E aí, porventura, a gente entrou em contato com o pessoal do condomínio e perguntou: como é que vocês dosam o cloro aí? Não, eu boto... As pastilhas. Não, pior. Uma vez por semana, eu pego um balde de 10 quilos de cloro granulado, Nossa Senhora. diluo e divido nas 4 cisternas que eu tenho. Ou seja, Tá ele envenenando o pega condomínio. 2,5 quilos de cloro, 2,5 kg de cloro e joga em uma cisterna de 20 mil litros de água. Se ele for fazer a conta, é uma concentração absurda. E aí, quem faz isso, pior, é o encarregado do condomínio, autorizado pelo síndico. Sem nenhum Isso daí- conhecimento técnico com a responsabilidade do síndico. E aí ele está cometendo um crime, Sim. que é poluição e envenenamento de água potável. Nesse momento, esse crime está previsto no Código Penal. Então, assim, pessoal, tratamento de água não é Não é pra para ser amador. feito, certo? Por amadores, pelo encarregado. Não porque ele é o encarregado do condomínio ou zelador. É porque ele não tem expertise técnica para isso, não é a função dele, e ele não sabe sequer de quanto isso pode trazer de problema para ele. E a empresa que estiver prestando serviço para o condomínio exige um ART. Costumo dizer que quando a gente emite um ART para o síndico, numa situação dessa, eu vou de mão dada com o síndico para a delegacia. Sim. Então, assim, não brinquem com a água. A água é um veículo de doença e contaminação perigosíssima. Esse teu caso aí que você estava contando aí, lá eles utilizavam um poço, né? E a água do poço misturava junto com a água da concessionária. Isso. E aí ele precisava fazer um tratamento dessa água aí que estava provavelmente adulterada aí com alguns parâmetros aí fora do normal. A solução que ele quis aí foi o quê? Buscar colocar cloro, né, dentro da água que já estava já misturada para ver se conseguia fazer um tratamento, né? Mal- Ou seja, uma coisa assim extremamente sem Sem conhecimento. conhecimento técnico. Né? Mal muito- sabe ele que cloro em excesso na água gera os trialometanos, que são compostos extremamente cancerígenos, Olha só. certo? Então, assim, o cloro, ele O cloro tem, te salva, mas ele também te mata. tem que ser na medida certa, né? O pessoal fala, Isso também pode ser aplicado para piscina. para piscina Pra tudo. também, para tudo, para tudo. A Todo tratamento de água. A reação do cloro com compostos orgânicos para gerar os trialometanos, certo? Acontece em qualquer água que tenha composto orgânico. E na piscina a gente sabe que tem, né? Tem o suor, tem o resíduo de pele, tem resíduo de protetor solar. Então, onde tem composto orgânico, né, junto com cloro em excesso, há a formação de trialometanos. Então, nesse sentido, é muito importante entender que o cloro, ele tem um limite, tem que ser dosado conforme esse limite, certo? Fazer um gancho rápido aqui, né? Só antes de tudo, aproveitar aqui só essa oportunidade, deixar aqui um abraço para a equipe da Saniartec que está assistindo a gente Show aqui de ao bola. vivo. Eu fiquei super feliz em receber a mensagem aqui que a equipe está me prestigiando. Boa. Pessoal, um grande abraço para vocês. Dizer que a Saniartec só é a Saniartec porque vocês fazem parte dela. E muito obrigado por vocês estarem com a gente todo dia, fazendo essa empresa alcançar o céu. Viu? Tamo junto, pessoal. Show de bola. E pegando aqui de volta o gancho, uma vez teve um síndico que ligou pra gente zangado, né? Porque os moradores estavam reclamando que após a higienização do reservatório, que eles sempre faziam com outra empresa, não deixou o cheiro e o gosto de cloro na água. Aí eu disse, graças a Deus, porque se realmente a gente tivesse entregando algo nesse perfil que o senhor está buscando, a gente não estaria, na verdade, lhe salvando, a gente estaria envenenando o condomínio. Então, existe um pouco disso que o Roberto falou, em que as pessoas associam que o cloro está atingindo o objetivo
pelo cheiro e pelo gosto forte. E não é bem por aí, né? E ressaltando a questão da competência técnica, né? Em que a gente vê muito por aí o síndico que busca uma solução, a gente entende, né? Lógico que quando a gente faz esse comentário, a gente bate muito aqui na tecla do papel do síndico, papel do síndico, papel do síndico. Eu sinto isso no meu prédio, eu sou o subsíndico e sinto esse peso todo dia, mas a gente precisa, né, ressaltar que no momento em que a gente está batendo nessa tecla, a gente, na verdade, não está querendo criticar. A gente, muitas vezes, está defendendo aquele profissional que caminha lado a lado com a gente, né? O síndico que assume... E o papel do nosso podcast é justamente esse, né? Combater a desinformação, Exatamente. trazer informação técnica de qualidade. Exatamente. A gente acabou tocando aqui em vários pontos aqui importantes, né? Conceitos até muitas vezes técnicos, mas é importante o síndico, o profissional, o morador que está aqui nos assistindo, entender que isso faz parte do cotidiano do condomínio. O condomínio, cada vez mais, ele está se tornando de forma profissional. Aquela parte amadora, né, Alberto, está deixando de lado. Hoje as empresas estão se especializando Não tem cada mais vez espaço mais. que quer levar a empresa na brincadeira. E a gente falando dessa parte de competência técnica, né, Rafael? A gente tem assim, as empresas que trabalham junto com limpeza de reservatórios, elas têm duas normazinhas que eu queria até que você pontuasse aí, que são muito importantes, que você, na hora que vai contratar, você, síndico, precisa estar atento para esses detalhes, que é a NR33 e a NR35. Então fala um pouquinho aí, pessoal. Pronto, a NR33 e a NR35 elas já são, na verdade, é rotina. A gente Figurinha carimbada, né? A gente come no almoço todo dia lá na Saneartec, né? Então, assim, são normas que definem as atividades em altura, que é a NR35, e a NR33 define as atividades em espaço confinado. Para atender esses critérios, não é somente a parte de equipamentos, né? Óbvio, e aí fazendo um gancho rápido aqui, o síndico sabe muito bem que ele é corresponsável por qualquer empresa que ele contrate. Né? O Alberto bateu bem na tecla quando ele disse, ó... Vou já passar a bola para o Alberto também, porque também tem normas técnicas também que a pessoa não pode manipular determinados materiais quando ele vai fazer um tratamento de poço. Exemplo do próprio cloro, como ele falou agora, né? Então, assim, o Alberto colocou bem aqui a questão de que ele vai de mãos dadas com o síndico para a delegacia. Então, no momento em que você contrata uma empresa que não está, né, adequada ao que a norma define, e aí a gente vai da carteira assinada até o exame de saúde, passando aqui pela qualificação na NR33, passando pela qualificação na NR35, a qualificação do profissional no uso, na aplicação dessa norma, mas também na disponibilidade dos equipamentos para que a norma seja cumprida de maneira adequada, o síndico está diretamente responsável. A gente sempre pede muito na empresa, e eu deixo aqui o convite, a provocação também para os síndicos, né? Antes de tudo, vão conhecer quem vocês estão contratando. A gente solicitem a documentação. Exatamente. Visitem o fornecedor, pessoal. Vão lá conhecer a sede, a estrutura, a capacidade que cada uma dessas empresas possuem de dar a você o suporte, principalmente na hora do problema. Porque você conhece realmente quem é o teu fornecedor, não é na parte boa. Na parte boa está todo mundo tranquilo, está todo mundo feliz. Mas na hora do problema, quem é quem na jogada? Então, síndicos, muitos síndicos que já passaram por essa situação, não ressalto só na parte da higienização do reservatório, mas por vários problemas em que você, na hora que precisa do teu fornecedor, o cara some. Sim. O cara some, ele dá um perdido, me desculpe que é a expressão, mas ele dá um perdido em você e nunca mais você consegue achar aquele cara, ele te esquece, ele some, ele desliga o telefone. Então assim, visita, vai lá conhecer o teu fornecedor, exige dele a comprovação da qualificação dos funcionários, partindo do princípio de que ele tem que entregar a carteira assinada, ele tem que comprovar os exames de saúde. Para você ter noção, Saulo, um ASO que a Saneartec realiza hoje, certo? Ele ultrapassa os 14 tipos de exames de saúde diferentes. A gente mede capacidade pulmonar, tem que ter, equilíbrio, né? A própria capacidade dele lidar com um ambiente de estresse. Ou seja, por isso que eu me encho de orgulho quando eu falo da minha equipe, que eu mando aqui um abraço para os meninos, porque o cara tem que ser selva para trabalhar com a gente. Não dá, lá a gente brinca muito assim, olha, o nosso serviço é o que separa os homens dos meninos. Então, assim, o cara precisa ter os EPIs adequados, a bota adequada, o cinto de segurança, capacete, a luva, o exaustor, o tripé, o medidor de gás. Existe um investimento muito caro para andar correto.
E não dá para cobrar também barato demais, porque isso não cobra o investimento que você... Não dá para... Existe um E diferencial. aí tem a questão da segurança, né, que está em jogo. Lá na Saneatec, toda a equipe da gente tem seguro de vida. As nossas atividades são cobertas por seguro contra danos a terceiros. Você imagina só um cara desse passa mal dentro de um espaço confinado desse, não tem como uma pessoa socorrer. Exato. E aí sofre uma parada cardíaca É um lá. problema grande isso aí. Já aconteceu há tempos atrás, eu não vou ressaltar o local, nem puxar esse assunto, mas ocorreu uma situação em que as pessoas estavam fazendo trabalho num ambiente confinado, o cara passou mal, era um palmo de água. O cara passou mal, caiu com a face virada para baixo. O amigo do lado de fora viu, desceu para socorrer. Desmaiou também, com a cara para baixo. O terceiro também. O quarto, quando começou a sentir mal, ainda conseguiu sair e chamou a emergência. Os três morreram. Os três morreram, porque o ambiente tinha um ar contaminado e causou o desmaio dos caras que estavam trabalhando. Os caras desmaiaram e morreram afogados em um palmo de água. A oxidação também lá dentro é muito grande, né? Sim, então você tem várias situações que se você não monitorar o ambiente confinado, o teu profissional está refém de uma situação. Graças a Deus lá na empresa a gente nunca passou por isso, a gente tomou todo o cuidado. Temos o nosso histórico muito positivo nesse sentido, mas existe um cuidado muito grande com as pessoas. Então assim, se eu não tenho esse cuidado com a minha equipe, eu não vou ter esse cuidado com o teu reservatório. Então se você também não me cobra, se você não exige de mim, certo? Quando eu errar, você não vai poder se socorrer de nada. Então todo esse cuidado, todo esse investimento tem um custo, obviamente como você colocou, mas ele também não está fora da realidade. Tanto que hoje a Saneatec já ultrapassou aí, já estamos aí ultrapassando a marca de 700 condomínios atendidos pela nossa empresa, né? Sim. Isso ali de clientes fidelizados, né? Mas é um trabalho constante, é um trabalho de formiguinha, mas o que é que a gente busca, na verdade? Conscientizar e qualificar o nosso cliente. Então, já fica mais uma vez o convite, inclusive, para você, viu, Saulo? Sem de dúvida. ir lá na Saneatec, fazer Sem uma dúvida. visitinha, tomar um café com a gente, agenda lá com as meninas do comercial, vai ser um prazer receber e detalhar ainda mais o nosso serviço. Alberto, não muda nada, né? Eu acho que a parte da segurança do trabalho é outra coisa também que o pessoal da ACN também costuma ter como prioridade, né? Porque você vai manipular produtos que você muitas vezes tem que ter todos os EPIs. Muitas vezes não, tem que ter todos os EPIs, né? Constantemente. Queria até que você falasse um pouquinho sobre isso daí também, já que o Rafael pontuou aí. Quando a Pegasse gente esse olha gancho. para a operação da ACN, a gente opera estações de tratamento de efluentes e estações de tratamento de água. Importante tu fazer até uma diferença desses dois aí pro pessoal que não conhece muito esses termos e tal. Para quem é síndico novato, né? O cara bacana. saber o que é cada um. Estação de tratamento de água é a água de abastecimento do condomínio, aquela água que sai na torneira. Pronto. E a estação de tratamento de esgoto é aquela água que você dá descarga, falando de forma bem simples, né? Então, cada universo desse, existe requisitos técnicos. Um exemplo, todos os técnicos da ACN recebem insalubridade. Recebendo insalubridade, eles podem manusear todos os produtos químicos, desde que com os EPIs, que está listado no Isso aí que você falou PCBCA. foi importantíssimo, importantíssimo. Repete de novo essa parte aí, porque... Os EPIs? Dessa questão do... Quando você vai fazer essa questão, que tem alguns condomínios, né? Acho que muitas vezes de casas, que eles têm um tratamento que é o tratamento de efluentes, né? Isso. Então, a ETE, né? A famosa ETE. Explica pra gente aí como é que é feito esse tratamento e como é que se dá essa... Bom, partindo... Por que é que aquele condomínio tem ETE? Aquele condomínio ele tem ETE para existir a viabilidade ambiental dele funcionar. Na região onde ele está instalado, não existe rede coletora de esgoto pública. Por isso que para ser viabilizado o empreendimento, precisa de uma estação de tratamento de efluentes. Depois de executada essa estação, existem procedimentos diários a serem feitos. E por vezes o condomínio opta em ter um zelador, por questão de custo, para fazer isso. Quando ele opta por isso, esse zelador tem que receber insalubridade. De acordo com o sindicato, é 40%. Não existe como questionar isso. Muita gente liga para a gente perguntar, é 40% mesmo? Olha, é sindicato. E esse zelador pode fazer isso daí? Ele não teria que ter nenhum tipo de treinamento? A empresa que está gerindo a estação, monitorando a qualidade da efluente, ela repassa esse treinamento. Certo? É com checklist, atividades, treinamento, itens de segurança e todo o protocolo que ele tem que seguir durante a sua visita à estação. Então, assim, as visitas que nós exigimos numa situação dessa do zelador demora no máximo meia hora. Ele vai desde o gradeamento, que é a limpeza realmente grosseira do efluente, né, até o acompanhamento do efluente final.
Nessa linha de tempo ele executa tudo. Existem estações mais complexas que a gente tem até um operador dedicado. Entra 8 da manhã, sai às 5 da tarde. E tem estações onde nós temos um operador que entra 6 da manhã, sai às 2 e um que entra de 2 sai às 10. Devido ao nível de complexidade. E essa operação exige NR33, NR35, NR10. O que é NR10 para o pessoal? NR10 é quando você precisa manusear quadros elétricos. Legal. Então você precisa ter dessa NR para poder operar. Então o operador ele vai ter que ligar uma bomba, desligar uma bomba, baixar um disjuntor, levantar um disjuntor, ele precisa. E o quadro também tem que seguir as normas, que a gente exige que o empreendimento entregue dessa forma. Então quando eu falo de operação de água e esgoto, os requisitos são muito semelhantes. O que talvez mude é o manuseio do cloro que o nosso operador ele está em contato direto. Eu acredito que já leva o cloro diluído, né? O nosso já vai preparado e a dosagem Isso. é bem menor, porque o volume que a gente precisa para a higienização do reservatório é infinitamente, vamos dizer assim, menor do que o tratamento do reservatório, do efluente, né? Então, muda assim, bastante nesse sentido. Muda nesse aspecto. Então, o nosso operador realmente manuseia e faz a diluição do cloro. Então, existe toda a lista de EPIs que ele precisa estar dotado disso. E essa lista de EPIs não é eu que falo, não é o Rafael que fala, não. Consta no NR. PCMSO e que vem da NR. Uhum. Tem todo o mapa de risco, tudo direitinho. Você tem noção? A gente está normatizando a CN com a ISO 9001, né? E é item crucial o procedimento com a listagem de todos os EPIs. A auditoria externa não deixa passar nada disso. Então, no momento das auditorias, eles vão verificar item a item. Ainda tem outro ponto, ainda tem o CA e a validade do EPI, para quem não sabe. Então, assim, é algo que a segurança do trabalho é muito rigorosa com empresas desse nicho de mercado. Pois é, e aí você que está nos assistindo aí tem que ter essa visão, né? E a partir desse momento começar a compreender e fazer uma reflexão de que não podemos mais tratar o condomínio como a gente tratava há 5, 10 anos atrás. Tem que profissionalizar. Tem que profissionalizar, até do ponto de vista até mesmo operacional. Hoje em dia, quando você vai contratar uma empresa, você quer saber quantos funcionários tem aquela empresa para poder dar o suporte, qual é a logística de campo que esses profissionais vão fazer. São os clientes que ele atende, né? o Quais histórico são os da clientes empresa. que ele atende. Eu me lembro muito, Rafael, que quando a gente vai fazer uma limpeza de reservatório, normalmente a gente recebe um comunicado antes para poder entregar para os moradores, para dizer que no dia tal, no horário tal, a tal, vai ser feito primeiro a limpeza do reservatório da cisterna e depois vai ser feito a limpeza do reservatório da caixa d'água. Você consegue ali... procedimento. Vai ter que fazer o manuseio dos barriletes ali, da caixa d'água para poder fazer, para que não falte água no condomínio, né? Então, assim, existe um procedimento, uma logística que muitas vezes, né, para dar errado é bem fácil. É um instante, né? A gente, nesse momento, tenta entender todas as etapas da atividade, isso cliente a cliente. Aí você imagina, num universo de 700 condomínios, como eu falei, na verdade mais. Então, ou seja, para cada cliente a gente tem que mapear quantos reservatórios são, como cada um tem que ser monitorado, como tem que ser feitas as manobras, como é que é a necessidade de cada cliente, porque você tem, às vezes, condomínios semelhantes, mas com um consumo totalmente diferenciado pelo perfil das famílias que moram ali. Muitas vezes também pelo dia da semana. Às vezes você pensa que não, mas dependendo do dia da semana que você está indo fazer a higienização, o consumo é muito maior porque é o dia em que praticamente todo mundo naquele condomínio está lavando roupa. Então é um dia em que as pessoas estão mais tempo dentro de casa. Então tudo isso tem que ser percebido e alinhado ali com o cliente para impactar o mínimo possível no dia da limpeza sem gerar transtorno. Né? Então, a gente sempre tenta ter esse entendimento, mapear isso, ter esse histórico, para não gerar chateação do cliente. Mas, acima de tudo, tá, Saulo? Inclusive, estava me lembrando aqui, enquanto você estava falando, de quando nós nos conhecemos, que foi para uma ligação, né? A gente conversou, acho que na época da pandemia ainda. Muito tempo atrás. O tempo está voando. Graças a Deus. E foi interessante porque naquele bate-papo que a gente bateu, foi muito legal o fato de você exatamente querer conhecer quem era teu fornecedor. Aí não dava para a gente sentar para se reunir, porque estava todo mundo ali de lockdown, mas você teve esse cuidado. E, acima de tudo, você aqui, agora eu vou fazer esse reconhecimento, você soube separar muito bem o amigo, que a nossa amizade surgiu a partir dali, mas do profissional. E aí é um ponto que eu vou ressaltar para todos os síndicos.
né? Você tem aquele fornecedor que ele é simpático, que ele é legal, que ele é atencioso, mas você não deveria deixar de exigir dele aquilo que é seu direito como cliente. Então, ou seja, exija do teu fornecedor apresentar tudo aquilo que é direito teu como cliente no teu condomínio. Faça o alinhamento das atividades da maneira mais profissional possível. Você pode sentar para bater papo, você vai ser amigo, mas amigos, negócio à parte. Então, o teu fornecedor ele precisa apresentar toda essa documentação. A gente presta muito serviço para a indústria, né? Então, existem situações em que a indústria pede os balanços da empresa. Eu preciso comprovar a saúde da empresa para que aquilo dali, havendo algum contratempo, né? Aquela empresa não seja prejudicada por uma irresponsabilidade da nossa. Então, existe um diferencial gigantesco que o condomínio precisa buscar por ser direito dele. Eu não estou ali, por mais que eu me dê muito bem, Saulo sabe muito bem disso, somos amigos, mas por mais que a gente se dê muito bem, né, eu não posso ser irresponsável, nem indiferente com o que é minha obrigação. Eu preciso realmente cumprir com o meu papel como fornecedor daquele CNPJ. Né? Ou seja, posso me dar muito bem com o síndico. Por trás de cada CNPJ tem um CPF ali. Tem um CPF e tem muita responsabilidade, mas são 2 CNPJs negociando naquele momento. São 2 responsabilidades que não podem ser flexibilizadas em nenhum momento. Você tocou num ponto aí, eu me lembro também da conversa que eu tive junto com o Alberto também, quando ele me esclareceu vários pontos que ele colocou aqui hoje, da questão do anexo 15, né, da questão da Anvisa, da questão do crime ambiental que pode ser gerado numa falta, às vezes, até de informação por parte desse síndico, de não ter o conhecimento e nem enxergar que nós estamos tratando de vidas. Sim, todo dia. Né? E morador, por mais que o síndico esteja errado, meu amigo, ele quer saber dos direitos dele. E você falou de nós tratando de vidas, deixa eu colocar um ponto importante. A gente está todo dia em condomínio, né? A gente tem essa atuação. E um dos critérios que a gente toma lá na Saneartec é o cuidado de quem são os profissionais. Vou puxar mais uma vez aqui, vou aqui mais uma vez enaltecer a minha equipe, valorizar a minha equipe. Quando a gente contrata, a gente faz toda uma avaliação do perfil daquela pessoa, do histórico daquele profissional. Eu estou colocando a minha equipe todo dia na casa de vocês. Então, ou seja, se eu não tenho ali um profissional sério, responsável, competente, que sabe o que está fazendo, você imagina um cara desse fazendo bobeira dentro de um condomínio, andando onde não deve andar, fazendo o que não deve fazer. Então, assim, você não pode simplesmente botar dentro da sua casa qualquer pessoa. Sim. Você não pode chamar para o teu condomínio qualquer empresa. Você tem que ser criterioso e não tenha vergonha de ser chato. É necessário diferenciar o mercado. A tendência do profissionalismo que está acontecendo para o mercado condominial é um caminho sem volta. Então, ou seja, você precisa efetivamente separar os aventureiros, como eu costumava também muitas vezes ressaltar na época do início da Saneartec, né? As empresas que eu costumava chamar de empresa pato. Lembra do que é? Eu te falei isso uma vez. Lembra do que é a empresa pato? Não. É aquela que anda, nada e voa, mas não faz nada direito. Né? Se você comparar um pato com um passarinho, com um peixe ou com a galinha, você vai ver que ele faz tudo que eles fazem, mas não faz nada bem feito. Então, assim, aquele amigo que faz tudo, que me atende em tudo, que resolve em tudo, tá fora de moda. Você tem que se especializar efetivamente quem foca no que está fazendo. A Saneartec ela é totalmente focada na parte da higienização dos reservatórios. A gente faz isso com excelência todo dia. Né? Então, no momento que você separa, é todo um resultado que você encontra no teu condomínio. É importante a gente trazer também que a tendência do condomínio, né, tá muito voltada à convivência. É um espaço de convivência e você vai para sua casa, vai para o seu apartamento, você quer ter tudo dentro de uma normalidade. Quando você tem problema em água, vira o pandemônio e o grupo do WhatsApp. É um caos. Então fala água, elevador, portão e gerador, hein? Então, assim, o síndico profissional, o síndico orgânico, que tiver esse olhar para a convivência, ele vai conseguir entender o que a gente está trazendo aqui. Né? Porque um problema com água, já teve situações, o síndico ligou para mim e disse, Alberto, 3 moradores estão pedindo para eu reservar um hotel para eles, porque a água deles não tem condição de ser consumida. Eu disse, um hotel? O que está acontecendo? Aí a gente vai entender. Mas olha a que nível chega. Não,
reserve um hotel que eu não tenho condição de ficar aqui. E já teve situações em que houve distrato de locação por causa da água do condomínio. E quando houve esse distrato da locação, a imobiliária acionou o condomínio, dizendo que a água não estava potável e Ou teve seja, toda essa situação. Ele teve argumentos para poder fazer o distrato. Exatamente isso. Então, a partir desse momento, a água está diretamente ligada à convivência. E a convivência é a hora do acordar, escovar os dentes, tomar banho e trabalhar, voltar cansado, tomar seu banho e se deitar. E quando a gente coloca nesse cenário criança, é que fica muito mais complicado. Sim. Imagina um filho seu Uma criança, um idoso, com um problema de pele por causa de uma água, problema de ocular por causa de água. Sim. E o médico vai dizer, não, isso aqui é por causa da água. Então, assim, eu faço um apelo para os síndicos que observem a água como um instrumento de convivência no condomínio. Não somente como custo, né? Importante mas... É um investimento. É um investimento. Você tem que levar saúde através da água para o condomínio. Beleza. Meus amigos, estamos chegando aqui no nosso fim, nossas considerações finais, já agradecendo a todo mundo que está aqui na nossa live, que todo mundo que está nos assistindo no canal no YouTube. Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, certo? Deixem seus comentários. Aqui a gente trouxe aqui tentando aqui mais uma vez, o nosso mantra é combater a desinformação. E aqui hoje a gente teve uma aula desses dois grandes profissionais, cada um dentro do seu segmento, falando da importância da qualidade da água para o seu condomínio. Tá? Quero passar aqui as considerações finais aqui ao Alberto, depois ao Arcanjo, para que vocês possam aí dar as suas considerações aqui acerca do que a gente falou. Desde já agradecendo a presença dos dois. Muito obrigado, pessoal. Foi um excelente bate-papo aqui. Gostei muito, aprendi muito mais uma vez com vocês. E fica aqui o nosso convite também para uma próxima live, a gente poder também estar contando e falando um pouco mais sobre esse universo. Excelente. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, trocando ideia, fomentando o mercado. E assim, tenham no Alberto um cerne e um pilar técnico quando se tratar de água. Pode entrar em contato com a gente da ACN, pode entrar em contato diretamente comigo. Não garanto responder na mesma hora, mas assim que vier a mensagem a gente conversa. Não é obrigado fechar com a ACN. A gente quer que você faça a melhor escolha para o condomínio e que você profissionalize a sua gestão e o serviço que está lá no seu condomínio. A gente acredita muito que um síndico consciente faz a melhor escolha. Sem dúvida. Meu amigo Rafael Arcanjo. Então, assim como o Alberto falou, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dividir um pouquinho do conhecimento, da experiência. Afinal de contas, 1 hora é pouco, né? Ainda mais quando você está dividindo aqui com alguém que tem uma história muito legal também nesse mercado da gente. Então, para os clientes que quiserem saber mais, como o Alberto bem colocou, não é obrigado a ser cliente da Saneartec, não é obrigado a estar fechando com a gente. Teve dúvidas, precisa entender um pouquinho melhor, passa uma mensagem para a gente, tem o nosso Instagram, @Saneartec. Você pode passar uma mensagem lá. A gente tenta responder rápido, às vezes pode demorar um pouquinho, mas tenta responder rápido. Mas, de qualquer forma, o que a gente precisa é qualificar o cliente. A partir do momento em que o cliente está qualificado, né, que ele está entendendo qual é o direito dele, a régua sobe. Né? Então, as empresas vão ter que se adaptar a essa necessidade do nosso cliente e isso vai ser, na verdade, o grande diferencial. A gente falou muito aqui do trabalho da gente, da nossa história, mas, acima de tudo, o que a gente busca é dividir conhecimento. Então, estamos à disposição, contem com a gente. Muito obrigado aí por dispor do tempo de vocês de nos acompanhar. Tenho certeza que vocês é quem fazem a nossa empresa pela confiança que dão a gente todo dia. É isso. A gente agradece mais uma vez a você que está assistindo aí o nosso podcast. Né? Fica aqui o nosso abraço mais uma vez para o nosso colega Walter Costa, fundador do podcast Condomínio Brasil. Um abraço, Valtinho. Fica com Deus e até uma próxima, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Um abraço a todos. Tudo de bom. Muito obrigado também aos nossos parceiros que fazem acontecer esse podcast, Condomínios Brasil. Você pode ver aqui que tem vários parceiros que estão nos ajudando a trazer mais informações e a manter esse podcast funcionando. Então, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores que fazem acontecer o podcast Condomínio Brasil.